Pronto. Perfeito. Tá gravando já, né? Já está gravando. Eu acho que quando você for compartilhar, você coloca a tela cheia na primeira Já, opção. eu já coloquei aqui, tela cheia, não tá aparecendo. Não, não está. Mas tá bom, mas dá pra gente ver, dá pra gente ver. Deixa eu só ver aqui um negócio, só um segundinho. É, eu acho que é no primeiro momento, quando você compartilha, você coloca a opção tela cheia e não busca o arquivo. Isso, perfeito. Agora Pronto, deu. melhorou, né? Perfeito. Boa noite. Agora vai dar certo. Então vamos lá, né? Agora vai. Tá gravando, deixa eu só confirmar. Pessoal, boa noite, né? Então, começando, quem chegou agora, vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Cibele Barbosa, eu sou professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, né? Faço parte do programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar, né? O mesmo programa que o professor Felipe coordena. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a busca de referências científicas, né? Então, começando aqui, eu gosto assim das oficinas, né? Eu gosto muito da participação de todos, né? Então, eu gostaria de saber, né? Começar perguntando a vocês, né? Como foi? Vocês puderem ir falando, podem abrir aí o áudio se vocês quiserem colocar no chat, né? No chat eu não sei se eu vou conseguir ver, né? Eu vou tentar aqui, tá aqui o chat. Se tiver no chat e você não conseguir ver, pode deixar que eu leio Pronto, aqui, tá? eu consegui abrir aqui. Através da identificação do problema. Vamos colocando aí, pessoal, como foi que vocês chegaram ao tema do projeto. Então, enquanto o pessoal vai colocando aí, né? Tá sem som para mais alguém? Demanda Não. da comunidade. Então, vamos lá. Então, pessoal, deixa eu tentar. Nós trabalhamos, né, no programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar com como é que se diz, com uma tecnologia social que a gente chama MCAT, né, que é a metodologia científica ao alcance de todos, né? Não sei se vocês já conhecem, mas a, essa tecnologia social, né, que ela já foi premiada, ela é uma tecnologia social certificada pela Fundação Banco do Brasil, e ela trabalha, né, principalmente a forma que a gente poderia, vamos dizer assim, difundir essa metodologia científica nas escolas, né, de uma forma mais fácil para que os alunos, né, os professores, eles possam trabalhar com isso. Então, essa tecnologia, ela parte a partir dessa tempestade de ideias. Então, vocês estão vendo aí, né, uma pessoa aí com a cabeça fervilhando e, vamos dizer assim, que um tornado acontecendo aí na cabeça da pessoa. Então, a tempestade de ideias é mais ou menos isso, né? O professor, ele vai dividir os alunos em grupos de, no máximo, três alunos, né? Uma vez que a maioria das feiras de ciências, elas acontecem, né, com 3 alunos, mais o professor orientador, muitas vezes um professor co-orientador. Então, um desses alunos, ele é selecionado para ficar responsável por anotar todas as perguntas, e nesse momento, todas as perguntas, elas devem ser anotadas, né? A gente orienta que é muito importante que não haja nenhum julgamento, né? Vamos dizer assim, nenhum preconceito com relação às perguntas que estão sendo formadas nesse momento, né? E também não é recomendado que vocês tentem fazer respostas para essa pergunta. E é dado, né, aos alunos 5 minutos para que eles possam fazer, porque uma tempestade, né, é uma coisa que chega muito rápido e mais rápido ainda vai embora. Então, é uma coisa bem rápida, tá? Então,
É dessa tempestade de ideias que surgem os trabalhos, né, científicos que são apresentados na Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, né, que é aquela feira que a gente vai, que a gente organiza todos os anos, acontece no mês de dezembro, e exatamente a Mostra Nacional, né, vai estar apresentando os trabalhos exatamente dentro da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Então, essa tempestade de ideias, né, ela facilita muito na hora de definir esses projetos, né, como esses projetos eles vão acontecer, né? Não joga no mato não, senhor. Desculpa, professora. Sim, eu tô Moniele, Mônica, seu microfone, por gentileza, está aberto, por favor. Isso. Eu acho que eu consegui desligar o microfone dela. Né? Eu passei mais aqui do que era para ter passado. Então, gente, essa tempestade de ideias, né, ela é a partir de onde a gente vai começar a ter as nossas ideias para poder desenvolver os trabalhos científicos, né? E aí, pessoal, vamos relembrar aqui, né, o que seria um método científico, né, para poder chegar até o trabalho que vocês vão apresentar. Já são trabalhos que foram premiados em outras feiras, né? Como foi que vocês chegaram, né? Que não é tão final assim, que ainda vão ter outros desenrolares, mas aí como é o método científico, né? Então, tudo parte do planejamento da pesquisa, né? Vocês definiram, né? Muitos aí já colocaram no chat, né? Que definiram a pergunta ou problema, né? Geralmente a gente faz em forma de pergunta, porque essa pergunta, ela necessita de uma resposta, né? Essa resposta é o que nós chamamos de hipótese. A primeira hipótese é exatamente aquela hipótese que nós temos vamos dizer assim, a primeira resposta que nós temos para a pergunta, sem pesquisar nada, sem ir atrás de saber se já foi feita alguma coisa com relação a esse assunto. Então, a gente faz a determinação da hipótese, né? O estabelecimento da hipótese. Uma vez estabelecida a hipótese, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer um esboço do experimento, né? Esse experimento, gente, ele pode ser um experimento, vamos dizer assim, onde eu vou ter, vamos dizer, ai meu Deus, deixa eu só me lembrar aqui o nome, né? Eu posso fazer um trabalho onde eu vou utilizar, vale, meu Deus, agora está fugindo as palavras que eu quero utilizar. Um trabalho experimental, né, onde eu vou ter meus tratamentos, onde eu vou ter minhas repetições, ou então eu posso fazer uma pesquisa descritiva, né, onde eu vou descrever alguma situação, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, então isso aí vai variar de acordo com a pergunta ou problema que eu elaborei. Então, a partir daí, desse esboço do experimento, eu tenho as minhas variáveis experimentais, eu vou estabelecer os meus controles, a minha população, né, a minha amostra. E, com isso, o número de amostras, repetições, organizar a estatística, o experimento, né, realizar o experimento, coletar e analisar os dados. E aí, gente, eu tenho, vamos dizer assim, o planejamento desde a concepção da pergunta até a obtenção desses dados, né, desses resultados que a gente tem a partir de todo esses caminhos, né, todo esse planejamento que é feito. Mas o que é importante, o que é realmente importante para que o nosso projeto ele possa subir esses degraus dessa escada, né? Eu não tenho como fazer um projeto sem pesquisar sobre o assunto que eu desejo desvendar novos conhecimentos, né? Então, partindo da tempestade de ideias, tendo a minha questão problema, tendo a minha hipótese, que é aquela primeira resposta, a primeira vamos dizer assim, noção do que eu tenho
com relação à resolução desse problema, eu posso obter algumas palavras-chave que, a partir dessas palavras-chave, eu posso fazer a minha pesquisa bibliográfica, tá? Mas vocês sabem, ou então, antes de perguntar se vocês sabem, né? Eu gostaria de saber qual é o momento da pesquisa de vocês que vocês fazem a definição das palavras-chave do projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né? Quando é que vocês se preocupam em obter as palavras-chave? Me digam aí, coloquem aí. O pessoal está colocando aqui que chegou ao tema depois de ver uma matéria sobre produção do lixo, né? A Luana Rodrigues. A Giovana colocou que teve intenção de entender melhor o marketing de um grupo de artistas famosos. Camila colocou que foi através de necessidade de desenvolver maquiagens naturais para uma tia, né, que tem alergia. Né? Então, o pessoal está dizendo aí que só vai se preocupar em fazer a definição das palavras-chave quando vai escrever o resumo, né? Durante o resumo. E por incrível que pareça, gente, 90% das pessoas que fazem pesquisa científica, né, só se preocupam com as palavras-chave quando vão fazer o resumo. Mas e se eu disser para vocês que as palavras-chave, elas são importantes na fase de planejamento da sua pesquisa, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Para que é que servem as palavras-chave? Por que é que a gente coloca as palavras-chave lá no resumo? Hein? Por que é que a gente coloca? Me digam aí. Por que é que a gente coloca as palavras-chave no resumo? Porque é obrigatório colocar, né? E aí, pessoal? Quem quiser responder de forma mais rápida e quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu? Eu não quero ficar falando aqui essa 1h30 sozinha, não. Me corrija se eu estiver errado, mas é como ali o João falou, nortear o leitor. Tu lê essas 3 palavras-chave e daí tu já tem uma ideia geral do que é o projeto, do que vai ser o... Facilitar a busca, tá aí, ó. Jobert colocou facilitar a busca, Heleneide, né? Representar o trabalho. Então, gente, essas palavras-chave, elas são exatamente as palavras que vão ser utilizadas como base de pesquisa para os sites, né, de busca, tá? Quando você vai lá no Google, né, e coloca, você quer saber sobre um assunto, você solta uma palavra sobre aquele assunto. Aquela palavra é uma palavra-chave, tá? Então, gente, ó, definindo aqui o que seria uma palavra-chave, né? A palavra-chave é exatamente aquelas palavras que são, que você pode, a partir delas, buscar conhecimento sobre um determinado assunto. Então, a partir dessa palavra, né, que podem fazer parte do título, podem não fazer parte do título, podem fazer parte do seu problema, né, da sua pergunta-problema. É a partir disso aí que vocês vão ter condições de buscar assuntos, né, artigos, livros, revistas, né, notícias sobre esse assunto que vocês estão querendo trabalhar, tá? Então, mas o que é a palavra-chave, né? Como é que eu vou desvendar o que seria a palavra-chave, tá? Então, a palavra-chave, né, ela vai ser esse termo que identifica as ideias e temas de especial importância na sua pesquisa.
Então, depois que você faz essa identificação, aí você faz a pesquisa bibliográfica, para a partir dessa pesquisa bibliográfica, você poder testar a sua hipótese, tá? Então, você só tem condições de testar a hipótese depois que você souber alguma coisa a respeito desse assunto que você está planejando pesquisar. Até porque, gente, a gente não tem como fazer uma pesquisa sem antes saber o que já foi feito sobre esse assunto antes, né? Porque corre o risco da gente estar trabalhando de forma, vamos dizer assim, ela pode estar, como é que se diz? A gente pode estar correndo o risco de estar trabalhando, fazendo um retrabalho, né? Fazendo novamente uma coisa que já foi feita. Então, vamos passando aqui. Eu quero que a gente vai fazer aqui uma rápida pesquisa bibliográfica e é com vocês, né? Eu quero que vocês peguem, pode ser o tema do trabalho, né? As palavras-chave do trabalho, dos trabalhos que vocês estão apresentando, estão utilizando aqui na Mostra Nacional, tá? E eu quero que vocês, com os conhecimentos que vocês têm, tá? Vocês joguem uma palavra-chave dessa na base de busca, né, no site de busca que vocês utilizaram para pegar os trabalhos científicos, tá? Que vocês utilizaram como referência para o trabalho. E aí, vou dar aqui 5 minutinhos para vocês irem lá no buscador, né? Quem tiver no celular, né, consegue abrir o navegador sem problemas, né? Quem tiver no computador, minimiza aí a janela do Zoom para a gente poder fazer essa pesquisa, tá? Eu vou precisar que vocês, quem não está no computador, né, e puder ligar o computador, né, eu preciso que vocês liguem para que a gente possa fazer essas dinâmicas que nós vamos fazer aqui durante a oficina, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Apareceu o seu artigo, que legal, né? Então, eu quero que vocês vão lá rapidinho e coloquem uma palavra-chave, né? E aí, eu quero que vocês coloquem aqui vão colocando no chat, qual foi o site de busca que vocês utilizaram e quantos resultados apareceram para esta palavra-chave, tá? Então, qual foi o site de busca que vocês colocaram? Menino, o povo aqui tá importante, né? É um povo assim top, porque tá aparecendo aí o trabalho que vocês fizeram. Então, coloque a palavra-chave, Bruno. Vocês colocam a palavra-chave, o site ou, né, o local que vocês colocaram a busca, que foi feita a busca, e quantos resultados apareceram. Vamos lá. Ó, colocou um nome científico, né? Procurou no Google acadêmico. Eita, 300 mil resultados. Ou 320 mil, né? 10 milhões e 600 mil resultados. Quer dizer que é muita coisa, né? Divulgação científica. Eu acho que a maioria aqui está jogando direto no Google, né? Google Escola, Google Acadêmico. Então, o Google Escola, né? Ele é basicamente vamos dizer, o site mais utilizado
o Google Acadêmico é o site mais utilizado, ou o buscador mais utilizado pelos alunos que publicam. Olha aí, Daniel, já está entregando o meu peixe, né? Eu vou falar um pouco sobre esses operadores booleanos, tá? Ele é um dos sites mais utilizados pelos alunos que publicam trabalho nas feiras de ciências, né? Por quê? Porque é um site de fácil acesso, né? Não requer muito conhecimento, você coloca lá no Google mesmo, no seu buscador, Google Acadêmico, Google Escola, e ele já vai aparecendo aí os resultados. Então, vamos tentar refinar um pouco mais essa busca, tá? Como é que a gente faz para refinar essa busca, né? Nós podemos, vamos dizer assim, utilizar algumas ferramentas de busca na internet que, a partir dessas ferramentas, né, a gente pode melhorar a nossa pesquisa, tá? Hoje em dia, gente, com a internet, né, nós podemos ter acesso a trabalhos do mundo todo, tá? Basta que nós tenhamos o conhecimento de onde buscar esses trabalhos, tá certo? Onde é que nós podemos buscar esses trabalhos? Então, algumas dicas para vocês, né? Como fazer uma pesquisa de forma correta. Então, primeira dica, né? Evite alguns tipos de fonte, tá? Eu vou mostrar, tá, Luiz, algumas alternativas, tá? Algumas formas que nós podemos melhorar a nossa pesquisa sem utilizar o Google Escola, tá? Então, a gente tem que evitar algumas fontes, como, por exemplo, a Enciclopédia Digital Wikipédia, né? Essa enciclopédia, gente, qualquer pessoa pode ir lá e alterar as informações. Então, quer dizer que eu não posso utilizar a Wikipédia? Não, de repente você pode até, por exemplo, utilizar para que você saiba alguma informação, né? Tenha acesso a alguma informação, mas você não vai citar a Wikipédia no seu trabalho, né? Você vai buscar a informação dada no Wikipédia na fonte verdadeira, né? Você pode buscar essa fonte. Voltou. Tá? Você pode buscar essa fonte verdadeira a partir desse assunto que você viu lá no Wikipédia. Então, não é interessante você pegar fonte como Wikipédia. Outro, o Google, né, não é uma fonte. O Google, ele é um buscador. Então, por exemplo, se eu colocar, deixa eu ver aqui, como Camila colocou aí, maquiagens naturais no Google, né? Apareceu 34.600.000 resultados. Então, gente, aí ele vai ter sites, blogs falando sobre maquiagem. Ele vai ter sites de venda de maquiagem. Ele vai ter reportagens sobre maquiagem, ele vai ter, assim, uma infinidade de assuntos falando sobre maquiagem. Então, até eu encontrar vamos dizer assim, a fonte ou o local que eu estou querendo, o artigo que eu estou querendo, a informação que eu estou querendo sobre maquiagem natural, eu vou perder muito tempo, porque o Google não é a melhor alternativa para que a gente possa encontrar esses artigos, tá? Então, outra coisa, os livros, independente de qualquer acesso que nós tenhamos à informação via internet, eles ainda continuam sendo a fonte primária do conhecimento acadêmico. Então, alguns assuntos nós só teremos acesso através dos livros,
né? Então, nós não podemos deixar de consultar o livro, de visitar as bibliotecas, porque é muito importante, né? Essa questão desse contato que a gente tem com os livros, não só os livros físicos, né? Os livros, os e-books, né? Que nós temos aí uma infinidade de bibliotecas que podem estar, a gente pode acessar, né? Eu vou até anotar aqui para lá no final, eu não esquecer de falar de algumas, de um site, na verdade, que a gente pode ter acesso a alguns livros, né? Deixa eu anotar aqui para... Então, não esquecer os livros. E, né, conhecer bons portais de conteúdo acadêmico. O que são bons portais de conteúdo acadêmico? São aqueles portais que nós podemos ter acesso ao conhecimento de forma rápida, de forma gratuita, né? E que esses trabalhos eles possam estar disponíveis, né? Fiquem disponíveis para nós, enquanto leitores, e para que nós possamos utilizar essas fontes nas nossas referências, né? Então, é importante que a gente conheça esses portais. Eu vi aí que vocês colocaram o Google Acadêmico, né, que não deixa de ser um buscador de artigos científicos. Colocaram, a Deise colocou aí o Cielo, né, que também é uma base de busca muito boa, né? Mas aí eu vou mostrar, né, um portal que é um dos mais completos, né, que nós temos aqui no Brasil, e que ele tem uma vasta quantidade de artigos científicos disponíveis para acesso livre. Exatamente, Jobert, é o portal periódico da CAPES, tá? Então, esse portal periódico da CAPES, né, o site para acesso, né, é o www.periodicos.capes.gov.br, tá? Se vocês puderem acessar, né, a gente vai mostrar um pouco do que é que nós podemos ter de conteúdo nesse portal periódicos da CAPES, tá? Então, eu posso dar um tempinho aí. Quem está no celular, né? Quando eu ministro, assim, essa oficina, o pessoal sempre pergunta, mas eu estou no celular, eu só tenho o celular, eu não tenho um computador. Será que eu consigo fazer do celular? Então, gente, eu já fiz o teste, vocês conseguem fazer tudo pelo celular, sem problema, tá? Abre o navegador do celular, né? Digita pode até buscar no Google, né? O Periódicos da CAPES, portal Periódicos CAPES, aí ele vai abrir, tá? Esse portal periódico, gente, quando eu abro, né? Por exemplo, eu estou na minha casa, eu abrindo o portal periódicos, ele vai aparecer aqui no canto superior, né, esquerdo, aqui abaixo da identificação do portal periódicos, o termo aqui, acesso livre, né? Eu não estou logada a partir de nenhuma instituição, tá? Eu estou tendo aqui acesso, né, a partir da minha residência, tá? Aí, quando vocês abrem, vai aparecer esse pop-upzinho, né? E ele vai dizer que eu estou acessando o conteúdo gratuito do portal, tá? Eu posso ter acesso a um conteúdo assinado se eu tiver identificada com um IP de instituições participantes. Quais são as instituições participantes? Né? Por exemplo, as universidades, né? Elas têm acesso a esse conteúdo assinado. Só que o que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser só o que está gratuito, tá? Como é esse acesso gratuito? Como é que eu vou ter acesso a esses
vamos dizer, esses arquivos de forma gratuita, esses artigos de forma gratuita, tá? Então, eu posso ter aqui a busca, né, sendo feita por várias formas. Aqui nesse menu, vocês veem o meu mouse mexendo, a minha setinha. Me dê aí só o retorno se vocês veem a minha setinha mexendo. Sim. Sim, né? Ótimo, pronto. Então, ó, nesse menu aqui, tá? De busca, eu tenho 4 formas de encontrar conteúdos no portal, né? Eu posso buscar por assunto, eu posso buscar por periódico, por livro ou por base, tá? Vou aqui falar inicialmente da base. O que é uma base, tá? Uma base de busca, gente, é um site a partir do qual você vai ter acesso a uma série de artigos científicos, como, por exemplo, se vocês clicarem aí, buscar base, né, ó, deixa eu colocar aqui, passar aqui. Se eu colocar aqui, buscar base, né, por exemplo, e aqui nessa janelinha aqui, eu colocar, por exemplo, o Google, aí ele vai aparecer Google Acadêmico, tá? Então, o Google Acadêmico é uma base de busca. E a pesquisa que eu fizer dentro do portal Periódicos, ela já vai estar buscando no Google Acadêmico. Aí, por exemplo, se eu colocar o Cielo, né? Vocês podem ir fazendo esses... Deixa eu só ver aqui se eu consigo, que eu vim aqui para o Zoom. Seria ótimo se eu conseguisse aumentar a minha tela aqui do Zoom. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou... Você quer dar um zoom no seu PowerPoint ou no Não, site? No site? eu quero entrar no site, No site é Ctrl e o scroll do mouse rola para frente, ele aumenta. Não, mas é porque eu quero entrar no site, entendeu? Eu quero mostrar diretamente no site. Tá? Deixa eu ver. Apareceu aí para vocês minha tela? Sim, nós estamos... Sim, apareceu aqui Como o se Zoom, fosse o Zoom, um né? chat. Sim, perfeito, perfeito. Pronto. Então, eu vou baixar aqui o chat para eu não ficar vendo. Eu vou baixar isso aqui. E vou colocar aqui, certo? Para gente... Para vocês verem, né? Quem não está tendo a oportunidade de... vou colocar aqui. Vou entrar no portal Periódicos. Ele já mudou em relação ao que eu tinha feito. Acho que agora ele vai. Ele abriu assim para vocês também? Ah, tá aqui, pronto. Tá aqui, né? Olha, porque ele mudou o layout desde a última vez que eu... deixa eu ver aqui o que vocês botaram, sim, né? Que ele mudou um pouco o layout, então é até melhor que eu faça por aqui mesmo, para que a gente não tenha dificuldade. Aqui, ó, eu estou tendo acesso ao conteúdo gratuito do portal, tá? Se eu quisesse entrar com o meu login, já que eu sou professora da universidade, então eu entraria com o login e teria acesso a todo o conteúdo. Gente, mas não quer dizer que eu tendo acesso ao conteúdo gratuito, eu vou ter acesso a menos coisa, né? Olha, eu tenho acesso a 1/3 do conteúdo, mas esse 1/3 é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, se eu coloco aqui, ó, estava falando das bases, né? Vou clicar aqui em lista de bases, né? E, por exemplo, vou colocar aqui, né, o Google, só para a gente ver, né? Olha, aí apareceu aqui o Google
né, que mostra patentes, e o Google Scholar, que é uma ferramenta de busca. Então, se eu clicar aqui em Google Scholar, tá? O que é que vai acontecer? Vai abrir uma nova janela e vai me direcionar para o Google Scholar, tá? Vou voltar aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Cielo, né? Então, ele vai aparecer, né? Por exemplo, o Cielo, que me dá livros, né? O Cielo Cuba, né? O Web of Science, que é um buscador também muito utilizado, né? Aqui de artigos de psicologia, né? E o Cielo.org, né? Que é aquele Cielo que a gente já está acostumado, né? Que algumas pessoas aí até pesquisaram no Cielo. Se eu clicar aqui no Cielo, ele vai abrir uma nova janela para o Cielo, tá? Então, isso é a busca por bases. Então, a gente faz a busca por base, gente, quando eu já sei, né? Por exemplo, eu quero pesquisar diretamente no Web of Science, ou então eu quero pesquisar na JCR, que é uma base muito importante, né? No Scopus, que é uma base também muito importante. Então, para cada base dessa, existe um treinamento específico. E no portal Periódicos, né? Olha, eu tenho aqui treinamentos, e eu tenho um calendário de treinamentos que vocês podem estar se inscrevendo, né? Esses treinamentos, eles têm certificados, então, tem o material de apoio, então é muito interessante. Eu participei já de alguns treinamentos desse, e é muito importante que a gente faça, porque cada treinamento, cada base dessa é um mundo, né, de oportunidades. Então, se eu quisesse pesquisar por periódicos, então, periódicos, gente, são aqueles jornais, são como é que se diz, se eu clicar aqui, por exemplo, por área de conhecimento, e se eu botar ciências agrárias, né? Agronomia, né? E botar aqui para pesquisar. Foi? Então, ele vai me dar aqui, ó, que ele vai me dar aqui, ó, 324 resultados de revistas científicas que me dão artigos na área de agronomia. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, a barriguda revista científica, ela vai me dar aqui muitos trabalhos, né? Olha, eu tenho aqui disponível desde 2011, tá? E aí, ele vai me dar aqui, olha, trabalhos nas áreas que estão listadas aqui nesse menu. Tá? Então, eu tenho aí muitos trabalhos, muitas revistas, mas essa busca por periódicos, né, ela também só funciona, por exemplo, se eu já sei um periódico específico, né, se eu eu vi que tal periódico, ele tem muitos assuntos relacionados, muitos artigos relacionados à minha pesquisa, então eu vou direto naquele periódico, né? Então, nem vou falar mais além do que eu já falei sobre os periódicos, né? Busca por livros, né? Essa busca por livros, né? Quando eu tenho, por exemplo, o título ou o ISBN, que o ISBN é como se fosse o número de identidade do livro, né? Todo livrinho, né? Todo livro tem vamos dizer assim, o código de barra, e em cima do código de barra tem o ISBN. Então, se eu digitar o ISBN do livro, né, ele vai permitir localizar exemplares completos, né, capítulos de livro, anais, relatórios, né, e aí a gente pode encontrar no periódicos, né. Vocês podem, né, depois estar fazendo essa pesquisa, né, de forma mais tranquila. Mas como a gente está falando sobre palavras-chave, né, eu entrei lá no início falando sobre palavra-chave, a gente vai fazer aqui, em acervo, nós vamos buscar por assunto, tá? Deixa eu abrir aí. E nessa busca por assunto, gente, nós vamos usar exatamente as nossas palavras-chave, tá?
Então, assim, eu posso, por exemplo, digitar a minha palavra-chave aqui, tá? E aí vai aparecer os resultados dessa busca. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem a mesma palavra-chave que vocês utilizaram naquela primeira busca que vocês fizeram e jogue aqui para a gente fazer uma comparação de quantos resultados nós teremos a partir dessa busca de assunto. Vamos lá. Todo mundo fazendo, por favor. Evelyn diminuiu ou aumentou? Depois me diga aí se diminuiu ou aumentou. Reduziu, né? Reduziu bastante, né? Então, é isso. Reduz bastante. Mas por que é que reduz? Porque quando você faz uma busca num site, né? Num portal, num buscador, que ele direciona para trabalhos, né? Na área científica, então ele reduz muito. Bruno, o seu artigo... Isso, mais confiáveis, exatamente. O seu artigo apareceu agora? Você disse que lá no Google Acadêmico apareceu aqui. Ah, você já tinha feito na CAPES, né, Daniel? Ótimo. Não apareceu, né? Provavelmente porque o seu artigo ele pode não estar indexado ou publicado em uma revista científica, né? Na SBPC. Como se fosse um congresso, né? Então, gente, ó, vocês veem aqui minha apresentação. Eu peço desculpa, porque como vocês estão vendo a do PowerPoint, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer a identificação dessas palavras-chave e como é que eu jogo essas palavras-chave lá no buscador para que a gente possa ter as respostas, tá? Vou baixar aqui o chat um pouco. Então, eu tenho uma questão problema aqui, né? As bananas se conservam por mais tempo pós-colheita, se revestidas com cera de abelha, né? E aí a minha hipótese é que as bananas se conservam por mais tempo pós-colheita. Professora, desculpa interromper, Sim. mas você ainda está apresentando a página da internet, não Sim, a apresentação do Ah, PowerPoint. pronto. Então eu vou mudar aqui. Obrigada. Eu acho que se eu botar aqui screen, vai aparecer tudo. Deixa eu ver aqui. Estão vendo agora? Voltou. Sim, está no slide. Pronto. Aí, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né? Vou voltar aqui a questão problema. As bananas se conservam por mais tempo pós-colheita se revestidas com cera de abelha, né? Isso aí foi uma pergunta que surgiu lá na Tempestade de Ideias, né? Obviamente que ela não surgiu dessa forma, tá, gente? Ela surgiu... A pergunta inicial foi por que as frutas estragam, né? Então, por isso, assim, que de uma pergunta que inicialmente pode ser um pouco boba, né? Vamos dizer assim, sem muito futuro, a gente pode, a partir vamos dizer assim, desse melhoramento da pergunta, né? Dessa transformação da pergunta, desse problema, trazer uma questão que pode ser resolvida através de um método científico. Tá? Então, a hipótese gerada a partir dessa pergunta foi que as bananas se conservam por mais tempo pós-colheita se revestidas com cera de abelha. Então, tanto da questão problema quanto da hipótese, eu posso retirar
as palavras-chave que eu vou inicialmente utilizar na minha pesquisa bibliográfica, tá? Então, ó, eu posso aqui pegar, por exemplo, banana, né? Eu posso pegar, se eu quero que se conserve mais tempo, né? Após a colheita, né? Então, eu posso botar conservação pós-colheita. Eu posso colocar revestimento, porque eu vou trabalhar com um revestimento comestível, né? Um revestimento natural. E o tipo do revestimento, que é a cera de abelha. Então, olha, eu tirei aqui 4 palavras-chave, né? Ah, será que essas palavras-chave vão ser as mesmas que eu vou colocar lá no resumo? Pode até ser que não sejam as mesmas, tá? Mas essas vão ser as palavras-chave que inicialmente eu vou utilizar para a minha pesquisa bibliográfica, tá? Eu mudando para cá, vocês veem o periódicos? Ou vocês continuam vendo o PowerPoint? Ficou mudo. Periódicos, né? Pronto, ótimo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar banana, tá? Eu vou colocar aqui banana, que eu vou fazer uma pesquisa sobre banana, né? Então, eu colocando banana, ele vai aparecer aqui, olha, 130.497 resultados para banana, tá? Então, aqui, olha, eu tenho um artigo sobre Fusarium, que é um fungo, né? Aqui uma rotação de cultura, né, entre abacaxi e banana para reduzir a infestação de fusário, né? Que fusário é um fungo do solo que ele é muito, vamos dizer assim, prejudicial para o cultivo da banana, né? Aí eu tenho aqui, olha, uma referência, né? Fungo. Quer dizer que eu tenho trabalhos sobre banana, mas nessa primeira busca aqui que eu estou fazendo bem rapidamente, eu não tenho nenhum trabalho sobre revestimento de banana, né? Eu não tenho nenhum trabalho sobre revestimento. Estou rodando aqui e não está aparecendo nenhum trabalho sobre revestimento de banana. Eu tenho aqui, olha, várias páginas. Então, eu precisaria passar várias páginas. Ah, legal, Luana. Eu precisaria mostrar várias páginas, passar várias páginas para poder ver se eu encontrava alguma coisa sobre banana, né? Eu tenho, pessoal, mais de uma palavra-chave, né? Eu tenho mais de uma palavra-chave. Então, eu posso fazer combinações dessas palavras-chave para que eu tenha uma condição mais direta na minha pesquisa, né? Uma possibilidade de eu ter uma busca mais rápida, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu queria... deixa eu vir aqui. Eu queria banana e revestimento, né? Será que se eu botar só revestimento... Tá aqui, só revestimento. Ele vai me ajudar em alguma coisa? Né? Vamos ver aqui o que é que vai aparecer eu colocando revestimento. Aí, ó, revestimento, quando a gente fala em revestimento, é o quê? É argamassa, né? Parede, né? Por exemplo, coisas mais ligadas para a construção civil. Aí aqui apareceu, ó, revestimento de fécula de mandioca em mamão minimamente processado. Quer dizer, já se aproximou, porque ele já foi lá para a área de frutas, né? Olha aqui, olha, revestimento asfáltico. Então, ele ainda está bem geral, né? Olha, revestimento de poço de petróleo, né? Argamassa. Então, ele foi assim, né? Olha aqui, revestimento comestível em queijo Minas artesanal. Então, ele vai me dar aqui revestimento de várias áreas, né? Vamos ver aqui como é que eu posso melhorar essa busca por assunto, né? O que é que eu posso fazer para melhorar essa busca por assunto? Então, eu posso utilizar aqui o que nós chamamos de booleanos, né? Lá no início, eu não lembro quem foi que falou, mas disse que poderia utilizar booleanos. Então, o que são
booleanos, né? Eles são operadores lógicos. Esses operadores lógicos, né? Eles foram criados no século XIX, né? Por George Boole, e eles são a base dos computadores digitais. Então, ele funciona mais ou menos como aqueles conjuntos na matemática, né? Que ele pode combinar, excluir, né? Palavras para que nós tenhamos resultados mais precisos. Então, eu tenho 3 booleanos, tá? Eu tenho o AND, o NOT, o OR e o DOT. Vamos lá falar um pouco sobre o AND, né? Eu utilizei aqui vamos dizer assim, essas formas de conjunto para que a gente possa entender um pouco melhor sobre o que é o booleano. Então, se eu utilizo o AND, né, eu estou aqui, vamos dizer assim, somando, né? Eu vou restringir a pesquisa equivalendo à expressão com todas as palavras, tá? O que quer dizer? Por exemplo, se eu quero saber banana e revestimento, tá? Então, se eu botar banana and revestimento, eu vou pesquisar o universo aqui da interseção entre os dois conjuntos, tá? Eu vou pesquisar só o que tem banana e revestimento, tá? Então, eu vou agora aqui para o portal periódicos, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, banana, tá? O meu booleano, eu tenho que colocar maiúsculo, tá? Ele vai entender aqui em caixa alta. Porque se eu colocar em caixa, né, em letra minúscula, ele vai entender como sendo a preposição i, tá? Então, eu vou colocar banana e revestimento. Deixa eu ver aqui o que foi falado no chat. Obrigada, Maria. Então, ó, vou colocar aqui e vou buscar, né? Então, quando eu faço essa busca aqui, gente, ó, ele já baixou, olha, vocês lembram que tinha 100, eu não me lembro quantos apareceram lá para revestimento, mas eu me lembro de banana que era mais de 130 mil resultados, né? Então, quando eu coloquei banana entre revestimento, ele baixou para 48 resultados, tá? E aí, gente, o artigo, olha só, aplicação de diferentes revestimentos na conservação pós-colheita de banana, cultivar prata, né? E aí, ó, olha aqui, ó, eu tenho que, esse artigo aqui embaixo, ele tá com o texto completo disponível, tá? Se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para a base, né, para o local lá que esse artigo ele está armazenado. No caso aqui, ó, é uma revista científica, né, Nativa, pesquisas, é um periódico, né? Está aqui o ISSN, que é o número, e aqui, ó, ele me dá o resumo, né? Me dá todo o resumo, e se eu quiser o PDF, ó, eu clico aqui em cima de PDF e ele vai abrir o PDF do trabalho completo, tá? E aí eu vou poder ver, né, o que foi que eles fizeram, né? Nesse caso aqui, olha, eles utilizaram gelatina, pectina e goma xantana, né? 3 revestimentos, tá? Então, aí, a partir de um trabalho desse, pessoal, eu posso, por exemplo, tirar a metodologia do trabalho que eu quero desenvolver, né? Eu não preciso buscar criar uma metodologia do zero, tá? Eu posso eu posso utilizar uma metodologia que já tenha sido desenvolvida, ou então pegar trabalhos de vários autores e ver qual é a metodologia, quais são as variáveis, né? O que é que ele obtém como resultado, para que eu não tenha que ficar criando tudo do zero, tá? Então, vou voltar aqui, tá? Opa, deixa eu... Menino, esse negócio aqui tá me atrapalhando. Voltar aqui para o periódicos.
Né? Olha, então aqui, olha, vai aparecendo trabalhos e ele já vai assim em cima do que eu queria, né? Olha, formulação e aplicação de revestimentos à base de farinha de casca de banana. Quer dizer, pode até ser que não... Ó, aqui, ó, extrato de própolis na conservação pós-colheita. Ah, professora, mas eu não sei inglês. Eu não sei inglês, eu tenho uma dificuldade muito grande de inglês. Como é que eu vou fazer para saber aqui qual é a tradução desse artigo, né? Aí só fazer, eu sempre faço assim, né? Quando eu não sei, aí eu venho aqui, ó, Google Tradutor, né? Aí eu venho, deixa eu baixar aqui. Eu venho aqui no portal, né? Ó, seleciono o título do artigo, tá? Copio, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui, ó, eu vou selecionar inglês, né? Cadê inglês? Para detectar idioma, né? Ele detecta o inglês. Aí aqui já me dá como é que se diz? O termo, né? O título em português, tá? Então, não, aqui a gente vai ter muita coisa em inglês, mas isso aí não é problema, porque, gente, hoje em dia, a maior parte das revistas científicas, inclusive brasileiras, elas já publicam trabalhos completamente em inglês, tá? Então, a gente tem que perder o medo da língua, né? Tem que cada vez mais estar buscando aprender, né? Pelo menos ler, escrever, né? Porque em algum momento pode ser que a gente precise estar apresentando o trabalho em outra língua, tá? E aí, gente, eu tenho, né, outros booleanos. Esse daqui, eu trabalhei só o AND, né? Banana, AND, revestimento. Mas eu tenho outros booleanos, né? Como, por exemplo, o OR. Esse OR quer dizer ou, né? Ele vai ampliar a pesquisa. Ele vai sair daquele universo, né? Que restringia aqui banana e revestimento. E ele vai pesquisar tanto banana, quanto revestimento, quanto a interseção desses dois termos, tá? Então, ele vai buscar a união desses dois termos, tá? Então, a gente vai ter um maior número de resultados. Por quê? Porque eu vou ter banana, vou ter revestimento e vou ter a união de banana com revestimento, tá? Então, ó, se eu colocar aqui no lugar do AND, colocar OR maiúsculo, tá? Eu vou partir aqui de 48 para, vamos ver aqui quantos vão aparecer. Ó, 133.733 resultados. Né? Então, olha, tá vendo aqui que logo nos dois primeiros artigos ele apareceu o quê? Ó, aplicação de diferentes revestimentos para banana e já apareceu aqui argamassa de revestimento, né? Que no caso é de parede, na construção civil, tá? Uma coisa que eu vi aqui, né? Por exemplo, alguns artigos, gente, eu não sei se você... Agora, assim, nessa pandemia, né, a gente viu muito a questão das vacinas que estão sendo pesquisadas, né, que precisa... Só um segundinho. Que os resultados dessas pesquisas para a obtenção da vacina, ela precisa ser... como é que se diz? Publicada, revisada por pares para poder valer, né? Então, em alguns trabalhos a gente vai ver aqui esse íconezinho, ó, como se fosse um livro e um olhinho, e aqui dizendo que foi revisado por pares, tá? Quando é que um periódico é revisado por pares? Ele vai ser revisado por pares quando, por exemplo, você envia o trabalho para publicação, e a editora dessa publicação envia o seu trabalho para outros profissionais da área, para que esses profissionais estejam verificando se o seu trabalho ele tem relevância científica, tá?
Então, isso são os trabalhos que são revisados por pares. Na sua busca, né, por exemplo, se você clicar aqui em busca avançada, você pode, por exemplo, colocar, deixa eu ver aqui, porque mudou porque tinha para a gente colocar, não está aparecendo aqui, para a gente colocar só trabalhos revisados por pares, né? Não sei se tem aqui nos filtros. Tem não. Enfim, aqui a gente tem uma opção para a gente fazer essa busca só revisada por pares. Na disponibilidade. Podemos disponibilizar os slides, viu, Daniel? Eu posso passar para o pessoal. Está aqui, ó, revisado por pares, né? Exatamente. Ó. Então, você veja aqui que vocês vejam que baixa, né? Em torno de 40%, reduz, né? Aí aqui ele vai aparecer, olha, eu clicando aqui em revisado por pares, ele vai aparecer todos os artigos, olha, revisados por pares, tá? Esses artigos revisados por pares, eles têm um alcance melhor, né? Eles são mais bem, vamos dizer assim, recomendados na comunidade científica, tá? E aí, vocês estão tentando fazer o que eu estou mostrando? Alguém fez aí a busca dentro das palavras-chave que tem na sua pesquisa? Me contem aí como é que vocês estão se saindo. Me digam aí como é que vocês estão se saindo. Ótimo, né? É bom que a gente vai visualizando aí, aprendendo onde é que a gente encontra as coisas, né? Eu não mostrei, né? Mas vocês podem fazer aqui, criar aqui esse meu espaço, né? Fazendo um login. E nesse meu espaço, vocês podem ir salvando esses arquivos aqui que vocês vão visualizando, né? Então, vocês podem aqui adicionar, ó, vai salvando no espaço. Aqui vocês podem pegar só a referência, ó, clicando aqui, ele já vai dar a referência, ó, bonitinha, sem a gente ter que criar a referência, né? É muito interessante, né? Aqui, ó, texto completo disponível. Quando não tiver, aí ele vai, ó. O EndNote também é uma ferramenta muito interessante. O Portal Periódicos, ele tem, né, treinamento sobre o EndNote, que é uma ferramenta que você vai organizando as referências. Então, hoje as coisas são bem mais fáceis, né? Então, vamos lá adiante para a gente ver o terceiro booleano, que é deixa eu passar aqui, o not, né? Por exemplo, tem um assunto aí, tem uma menina que tá falando sobre maquiagem, né? Ela quer pesquisar maquiagem, mas ela não quer maquiagem convencional, né? Pode ser dado até outro nome. Então, ela pode colocar, por exemplo, maquiagem, not, e um termo que relacione a maquiagem convencional, porque ela vai pegar só maquiagens naturais, né? Então, pode, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, se eu colocar banana, né? E botar aqui not maiúsculo revestimento. Aí, ó, eu vou pegar tudo que tiver banana, né? Ele vai recuperar exatamente aquele resultado inicial que eu tinha, né? Para banana, né? Ah, eu quero botar banana, mas eu não quero banana prata. Eu quero qualquer banana menos banana prata. Banana not prata, né? E aí, ó, ele vai me dar só artigos, ó, ele diminui um pouquinho, né? Vai me dar só artigos que não sejam de banana prata, tá? Ainda tem uma situação, né?
Quando eu estava preparando, né, essa apresentação, no iniciozinho desse ano, me veio uma situação. Eu coloquei aqui no meu buscador, né, banana and cera de abelha, né? Porque eu quero trabalhar com cera de abelha. Então, será que já tem alguma coisa com cera de abelha, né? Então, eu botei banana e cera de abelha. Aí, o que foi que aconteceu, né? Apareceu, né? Mas aí, olha, aqui deu bem direitinho, né? Encobrimentos, né? Que então é o revestimento com cera de abelha, extrato de alho e salse não sei o que é salse, não. Para aumentar a vida pós-colheita de banana, né? Granine, que é uma banana, um tipo de banana, né? Aí aqui tem outros tipos de cera, né? Mas aí vocês estão vendo aqui, ó, que ele está recuperando aqui todas os né? Tem horas que eles pegam só cera, tem horas que eles pegam di. Então, ó, ele me deu aqui 11 resultados para cera de abelha, né? Eu posso, né, para que ele não pegue esse dizinho aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar aspas, que é quando eu vou focar na grafia da palavra, né? Por exemplo, se eu colocar aqui cera de abelha, entre aspas, ele vai focar na grafia cera de abelha, né? Não, ele não vai separar. Então, ó, ele vai me dar, olha, só 4 resultados para banana e cera de abelha. Tá vendo que ele não está mais marcando todos os dis, né? Ele não está mais marcando todos, né? Ele só pega quando tem alguma coisa de cera de abelha. Ah, aqui ainda apareceu, não sei. Aí vamos lá. Eu estava pesquisando, né? Aí eu vi que não chegou bem onde eu queria, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar esse negócio daqui. Aí eu vim aqui no Google Tradutor, né? Coloquei aqui o inverso e coloquei aqui, ó, cera de abelha, porque eu não sabia como era cera de abelha em inglês. Aí ele me deu aqui o termo, ó, beeswax, né? Aí eu copiei aqui esse beeswax, né? Vim aqui no portal Periódicos, né? E coloquei aqui, ó, banana and beeswax, né? Coloquei para pesquisar. E aí, ó, ele me deu 257 resultados de banana e cera de abelha, né? E aí eu posso, em cima, né, de um termo que eu tinha ele em português, eu pegando o termo em inglês, aí eu posso ampliar o meu leque de pesquisa, porque, gente, vocês não pensem que só pesquisando em português vocês vão encontrar o que vocês querem, tá? Se vocês traduzem para o inglês, aumenta muito mais. Eu consigo abrir muito mais o leque da pesquisa que eu estou fazendo, tá? Deixa eu ver aqui, como é sua pergunta, Ana Júlia? Só uma dúvida, como é que você consegue descobrir a fonte? A fonte que você diz é a referência bibliográfica, né? Se for a referência bibliográfica, tá? Aqui, ó, nessa aspazinha aqui, ele vai dar a referência exatamente como você tem que colocar lá no final do seu trabalho, tá? Então, ele vai me dar exatamente aqui a referência com o número do volume, né? O ano, a página, onde você pegou, foi na web, tá? Excelente, né? Nunca mais vocês vão sofrer pegando, tendo dificuldade em buscar esses arquivos, né?
Aí deixa eu mostrar aqui, né, que a gente já está aí bem adiantado no tempo. A truncagem, né? O que seria a truncagem? É quando eu utilizo asterisco e interrogação. A truncagem, né, permite ampliar além da palavra raiz, como, por exemplo, eu quero pesquisar a palavra Brasil e seus sufixos, né? Então, Brasil, brasileiro, brasiliense. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Né? Algumas palavras a gente consegue isso. Então, se eu colocar aqui, ó, Brasil e o asterisco depois, né? Colocando aqui o Enter, olhe lá, ó. Então, vai aparecer, olha, Brasil, brasiliense, brasileira, Brasília, né? Vai pegar os sufixos que tem a palavra Brasil, tá? Outra palavra aqui, por exemplo, se eu colocar aqui câncer, né? E colocar o asterisco, né? Ó. Aí vai pegar aqui, ó, vamos lá, vai aparecer, ó, câncer. Aí, se eu descer, aí ele vai, se eu for passando aqui as páginas, né, aí ele vai passando os sufixos de câncer, né? Isso vai servir, gente, é porque ele, ó, cancerologia, né? Ele vai pegando mais lá para frente outros sufixos, tá? Deixa eu ver aqui. A interrogação. Como é que funciona a interrogação? Por exemplo, a palavra Brasil, né? Ela pode ter, por exemplo, na língua, em português, ela é escrita com S, né? Mas em inglês, ela é escrita com Z. Em inglês e outras línguas, ela pode ser escrita com Z. Então, olha, se eu colocar aqui a interrogação no lugar do S ou do Z e der um Enter, ele vai recuperar, né, palavras, né, Brasil, tanto escritas com S quanto escritas com Z, tá? Então, algumas palavras, né, alguns termos, a gente pode, assim, eles podem ser escritos com uma letra ou com outra, então a gente pode estar colocando por exemplo, ó, se eu quiser aqui, botar interrogação, aí ele vai pesquisar menino ou menina, né? Aí vamos lá, então ele vai ele vai aparecer primeiro o meni, depois vai botar os demais, né? Então, a interrogação, ela vai servir mais ou menos para isto. Tranquilo, gente? O que é que vocês me dizem? Tá tudo tranquilo até agora? Vamos aqui para a nossa parte final, né? Que são outras dicas que podem fazer diferença na pesquisa de vocês, tá? Essas dicas, gente, são dicas assim mais de organização, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa científica, quando a gente se propõe a fazer um projeto de pesquisa, a sermos cientistas, né, nós temos que ser organizados. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em ter o nosso diário de bordo e que esse diário de bordo ele seja funcional, né? A gente não pode deixar de como é que se diz? Utilizar esse diário de bordo. Então, o que é que eu posso fazer para que minha pesquisa faça diferença, né? Eu tenho, gente, que buscar materiais atuais, tá? Quando a gente vai fazer uma publicação numa revista científica, por exemplo, alguns periódicos, eles dizem assim, você só pode ter 70%, você tem que ter, no caso, 70% de artigos publicados nos últimos 10 anos, ou 50% dos artigos publicados nos últimos 5 anos, os demais podem ser mais antigos, né? E aí eu coloquei aqui, gente, ó, um notebook e uma máquina de escrever. Por quê? Porque apesar de eu precisar buscar esses artigos mais recentes, né? Eu tenho que também ter a consciência que aqueles trabalhos, em algumas áreas, eu vou ter trabalhos que são padrão, né? Trabalhos que foram pesquisas pioneiras, publicadas em 1970, 1960, mas elas são pesquisas pioneiras, então eu tenho uma obrigação de estar citando, tá? Então, eu tenho que buscar materiais atuais, mas
ficar atenta para aquelas fontes que são mais tradicionais e que eu preciso citar no meu trabalho, né? Eu preciso ter um foco, tá? Então, esse foco, gente, ele é determinado quando eu, vamos dizer assim, especifico qual é o problema que eu quero resolver com a minha pesquisa, tá? Então, se eu tenho o meu foco bem definido, eu não vou ter dificuldade no desenvolver da minha pesquisa. Se eu defino essa pergunta bem feita, né, assim, uma coisa bem trabalhada, fechando, né, direitinho ela, eu não vou ter dificuldade para executar minha pesquisa. Se vocês forem fazer uma pesquisa e vocês ainda estiverem com dificuldade no que é que vocês vão fazer, é porque o problema ele não foi bem definido, tá? Deixa eu ver aqui mais. Passando. Diversificar as fontes, né? Então, assim, vocês devem, por exemplo, buscar artigos científicos, vocês devem buscar livros, vocês podem citar sites sem problemas, notícias, reportagens, vocês podem buscar anais de eventos, né? Podem, o que mais? Resumos, né? Então, diversificar as fontes, não ficar só com uma fonte, né? E não se limitar a uma publicação como fonte, né? Vocês viram aí que a gente tem uma infinidade de oportunidades para estar buscando esses artigos, né? E muito importante que vocês procurem trabalhos anteriores sobre o tema, tá? Vocês estão fazendo uma pesquisa científica e não são obrigados a fazer a pesquisa desenvolvendo métodos, fazendo tudo do zero, tá? Vocês podem estar pegando trabalhos anteriores para servir como base, para saber quais foram os tratamentos utilizados. Ele mediu o quê? Peso, altura, né? Ah, não, ele fez um questionário, né? O que foi feito, né? E organizar o material, né? Ah, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, então eu vou criar uma pasta no meu computador para colocar todos os trabalhos juntos, colocar o título. No meu diário de bordo, eu vou colocar o dia que eu pesquisei, o que foi que eu pesquisei, porque esses trabalhos que vocês pesquisam agora, vocês vão utilizar para ter resultados, vamos dizer, para discutir os seus resultados lá na frente, tá? E aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Eu praticamente não deixei tempo para vocês fazerem as perguntas, porque a gente tem até 8h30, mas eu me coloco aqui, né, à disposição de vocês para estar, como é que se diz? Tirando as dúvidas ou interagindo com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar a minha apresentação. Como é que eu faço, Jesus? Acho que é só clicar novamente em Share Screen e cancelar. Não estou vendo. Embaixo, o botãozinho pronto, verde. pronto, Isso. Pronto. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado, Cibele. Parabéns, viu? Eu tenho aqui, pessoal, tem um link, né, de preenchimento lá para vocês, né, que é a lista de hoje, e lá nós colocamos uma perguntinha se vocês utilizaram outras fontes além do que foi citado aqui na oficina, né? Então eu vou ler aqui, eu fiz um recorte aqui e eu vou compartilhar com vocês também, tá? A base Scopus, a Cielo, ERIC, periódicos da Embrapa, sites governamentais, citaram G1, citaram Science Direct com o link sciencedirect.com, algumas revistas científicas renomadas como a Nature, alguns arquivos vieram das ResearchGate, é uma espécie de rede social de pesquisadores, fica a dica aí. Coleções abertas, Roca, o qual deixarei o link aqui, também é o repositorio.roca.utfpr.edu.br/JSPUI, e também o Journal of Chemical Education, também como site de referência, ou seja, muita
muitas contribuições aqui, né, professora? Ótimo. O Bruno perguntou aí se o Skyhub pode. Skyhub é como se fosse um site pirata, né? Onde os alunos, geralmente, eles buscam aqueles trabalhos que, por exemplo, não são disponíveis de forma gratuita. Então, eu não recomendo, né? Mas eu recomendo o quê? Você ir até o portal Periódicos, fazer a busca, né? Pegar, exatamente, né? Mas aí eu recomendo que você faça a busca, que você pegue o resumo, né? Porque o resumo, às vezes, a gente consegue ver alguma coisa, mas aí o Skyhub eu não recomendo, né? E tem um site, né, que eu ia mostrar, a gente já encerrou, estourou a hora, mas é o Domínio Público, né? Que é um site do governo federal, né? Que ele tem várias obras que são de domínio público, livros, né? Muita coisa de domínio público que vocês podem estar pesquisando lá, né? E aí, Zuin, mais alguma coisa? Tenho aqui, o Daniel comentou eu não sei se é site, se é uma empresa, ele colocou Zenodo. Eu não conheço, pessoalmente eu não conheço. Alguém conhece o Zenodo? Não conheço o Zenodo. E assim, muitos desses que eles disseram aí são bases de busca, né? Uhum. Não são bem, vamos dizer assim, sites de busca, são bases de busca, que essas bases, elas estão quase todas dentro do portal Periódicos. Então, naquela aba lá de cursos, né, que tem, de treinamentos, na verdade, como fala, vocês podem estar olhando os treinamentos que tem e estar fazendo treinamentos nessas bases para poder ficarem craques em pesquisa, né? Perfeito. Ó, o pessoal compartilhou aqui, tá? O Daniel colocou aqui o link. E quem mais contribui aqui com a gente? Cadê? Aqui, o Vitor. Obrigado, Vitor. Colocou também aqui o site do Domínio Público. E a professora Cibele havia comentado também, tá bom? Gente, a lista de presença está no chat. Pronto, outro site também, já que a gente está compartilhando os sites, né? É a biblioteca, deixa eu ver aqui, BCTI, deixa eu ver aqui. É a biblioteca, o meu computador, ele tá nos Estados Unidos, eu acho que quando eu boto aqui, ele aparece só coisa em inglês. Depois eu vou colocar para vocês, e você depois compartilha com eles o site que eu estou querendo, que é a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, né? É muito interessante, deixa eu botar aqui, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Não sei se vocês conhecem, né? Mas tem acesso a teses e dissertações de vários... Pronto, já colocou aí, Daniel, né? Obrigado. De muitas universidades no Brasil, e a gente tem acesso a partir dessas teses, né, a referências bibliográficas, a revisões de literaturas completas, então é muito importante, muito interessante, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, só cancelar, eu ia colocar. Deixa eu ver aqui. A Isamara perguntou, depois pode disponibilizar o link do site lá no grupo? Claro, eu vou fazer um recorte aqui com a indicação dos professores, dos alunos, quais vocês usaram, tá? Depois eu volto lá no formulário, pego as fontes que vocês estão citando, além do que foi citado aqui, porque esse é um espaço de compartilhamento de saberes também. Então, vocês colocam lá, a gente faz um recorte, depois a gente compartilha no grupo também, tá bom? E respondendo a pergunta, sim, a professora ela vai disponibilizar também, né, esse material, esse slide também para vocês replicarem para os professores, replicarem também para os alunos, outros colegas da iniciação científica. Ela vai disponibilizar também, nós vamos enviar por e-mail, também nós podemos colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Exatamente, eu vou pedir só uns dias, porque eu vou fazer a atualização dos slides, né? Porque como o layout do site ele modificou, aí eu vou só alterar aqueles recortes que eu faço dos prints das telas para poder disponibilizar para vocês. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Cibele, agradeço a sua disponibilidade. Foi maravilhoso, né? A gente está aqui conversando, falando sobre isso.
e agradecer. Deixo aqui as suas palavras, considerações finais, e depois a gente se despede. Tá, pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço, Zuim, pelo convite, né? E o pessoal aí, nós ainda vamos nos ver, né? Porque eu vou estar com vocês na avaliação dos trabalhos lá na Mostra Nacional em dezembro, né? Então, ainda vou estar aqui, estou com o pessoal ajudando aqui na organização, e aí o que vocês precisarem é só falar com o pessoal que eles entram em contato comigo. Agradeço demais e me coloco à disposição para outras oficinas, né? Que a gente também fala sobre outras coisas dentro desse mundo das feiras de ciências. Relembrando, pessoal, nosso próximo encontro, então, será no dia 24, tá? Dia 24, também no mesmo horário, tá? Das 7 às 8h30, a oficina 2, intitulada como Metodologia Científica, tá bom? Então, agradecemos mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fabiana, você pode que não conversar contigo rapidinho? Sim, claro. Vou parar, viu, Zuinha? Sim, para a gravação. Ô, Bruno, você pode me chamar no